Beleza? Vamos lá. Multiplicação de matrizes. Dando continuidade às sequências de aula de matriz. Vou retomar, vou passar as telas aí só para deixar o material para vocês mesmo. Reforçar as operações de adição, subtração e multiplicação por um número real. Beleza? Então está aí, né, a explicação. Acredito que essa parte foi bem tranquila, porque é bem tranquila. Multiplicação de adição de matrizes. Essas matrizes, elas precisam ter mesma ordem, porque a gente tem que somar elemento por elemento. Então, o elemento A11 tem que somar com A11. Então, ela precisa ter mesma ordem. Tá aí tranquilo para vocês consultarem. Subtração, mesma forma. Porém, nós temos aquela famosa regra de sinal, certo? Então, vou pegar aqui, ó, esse menos 2, que ele é o elemento A12. Primeira linha, segunda coluna, certo? Então, eu vou subtrair com o elemento da primeira linha, segunda coluna da outra matriz. Então, vai ficar 2 menos 0. Olha lá, deu menos 2, certo? Só que o A11 menos o A11 vai dar 6 positivo, porque vai ficar 1 menos menos 5. Esse sinal de menos 5 é o sinal de oposto, vai virar mais 5 e vai resultar em 6. Então, a mesma forma, a única coisa que precisa ter para somar e subtrair é as matrizes terem mesma ordem, ou seja, mesmo número de linhas e número de colunas. Para multiplicar uma matriz, não precisa de nada. A matriz não precisa ter uma ordem definida. Porque esta constante, que é um número real qualquer, será multiplicado por todos os elementos dessa matriz. Então, eu tenho uma matriz A e eu quero a matriz 3A. Então, vou fazer 3 vezes cada um dos elementos desta matriz. Beleza? Tudo isso foi da aula passada, por isso que eu passei rapidamente. Também da aula passada, mas eu fiquei com uma sensação que deu uma enroscada, foi equação matricial. Então, eu estou trazendo mais um exemplo e um desafio que eu vou deixar para vocês pensarem sobre equação matricial, certo? Equação matricial, equação que envolve matriz. Tá, mas onde está a incógnita? Quem que é a incógnita? Então, a incógnita vai depender muito da equação. Ela pode ser um dos elementos de uma matriz, ela pode ser um fator que esteja multiplicando esta matriz. Depende muito, certo? Depende muito. Então, o nosso exemplo aqui é o seguinte, ó. 3x menos a é igual a 2b. Então, quem que é A? Essa matriz que foi dada aqui. Quem que é B? Esta matriz que foi dada aqui. Quem é x? É um elemento? É um elemento? Não. Está vendo aqui representado por letra maiúscula? É o nome de uma matriz. Eu não sei qual que é. Eu não sei. Se eu não sei, eu poderia ter colocado A, B, C, D, ou da maneira que está aí, X, Y, Z e T. Então, é uma matriz que eu desconheço. Então, eu vou buscar resolver essa matriz. Eu sei que 3 vezes essa matriz menos a matriz A tem que dar igual a 2 vezes essa matriz B. Então, eu vou montar isso desta forma. Vamos lá. Bom, então eu vou montar isso desta forma. Primeira parte, 3 vezes a matriz X. 3 vezes a matriz X. Eu não sei se foi uma boa ideia colocar X, Y, Z para confundir lá. Se vocês quiserem aí refazer, coloca A, B, C e D. Tanto faz, são os elementos. A gente vai encontrar, certo? Então, ó, vou fazer pedacinho por pedacinho. 3 vezes a matriz X deu 3x, 3y, 3z e 3t, tá vendo? Tá aqui, ó, só essa primeira parte. Aí, nós temos menos a matriz A. Olha aqui a matriz A, olha a regra de sinal aqui, ó.
Olha a regra de sinal. Então aqui, ó, eu já apliquei a regra de sinal do oposto, ó. Menos 5 vai dar 5 positivo, mais 5, certo? E aqui eu apliquei a regra de sinal. Isso tem que ser igual a 2 vezes a matriz B. Então a matriz B está aqui os elementos, 1, menos 3, 2 e 1. E 2 vezes essa matriz B vai dar 2, menos 6, 4 e 2. Beleza? Tranquilo, tá? O cálculo é grande, porque é matriz, tem que montar essa tabela aí, mas é tranquilo fazendo passo a passo. Certo, Ana Carolina? Então, quando eu vou montar a minha equação, é o seguinte, ó. Então lembra, quando duas matrizes são iguais, quando seus elementos 1 a 1 são iguais. Duas matrizes são iguais quando seus elementos 1 a 1 são iguais. Então aqui, ó, me dá uma expressão, 3x mais 5, certo? Porque eu não posso fazer a adição de número com letra. Então eu sei que 3x mais 5 tem que ser igual ao 2. Olha lá, 3x mais 5, certo? Que é essa primeira operação aqui de adição. Ele vai ter que ser igual ao elemento 2. Por quê? Porque ele corresponde ao A11. Elemento da primeira linha, primeira coluna. Com o elemento da primeira linha, primeira coluna. E aí vocês vão ver que formou sistema de equações, certo? Sistemas bem tranquilos de resolver. Então, a primeira parte eu fiz essa adição aqui, ó, 3y mais 0, 3y. 3z mais 1, 3z mais 1. 3t menos 4, 3t menos 4. Agora a gente sabe, ó, 3x mais 5 igual a 2. 3y igual a menos 6. Opa, essa aqui é uma equação de uma incógnita. Aqui eu já descubro o y e aí a gente vem substituindo um na outra, certo? Ah, já sei que aqui, se 3 vezes y é menos 6, eu sei que o y é menos 2, certo? Aqui, ó, menos 6 dividido por 3, o y é menos 2. E assim por diante, não vou explicar passo a passo, porque vocês já são bem grandinhos e eu acho que aí vocês já conseguem entender e continuar o raciocínio. Beleza? Aqui o último, ó, 3t menos 4 tem que ser igual a 2. 3t menos 4 tem que ser igual a 2. 4 oposto para o outro lado, 3t é igual a 6, t é igual a 2. Certo? Tranquilo. É só ter paciência para organizar. Vocês tinham uma matriz. Cadê a matriz que vocês... Uma equação matricial... Ah, não acho. Estava em algum lugar aí, vocês tinham. Eu acho que o exercício 4, página 104. Tinha uma equação matricial aí da aula passada para vocês tentarem fazer e eu senti que foi o exercício que vocês ficaram um pouco de dificuldade. Beleza? Então aqui, agora a gente já chegou na resposta da matriz X lá embaixo. Agora, vocês terão a oportunidade de testar o conhecimento de vocês respondendo o desafio, certo? Então, eu deixei um desafio aí para vocês, já com um pedacinho da explicação, que nós vamos utilizar esta explicação. Senti falta na apostila, né? Mas aí eu acrescentei sobre a matriz identidade, porque nós vamos calcular matriz inversa e é fundamental dominar o conceito de matriz identidade para poder calcular matriz inversa, certo? Senão será impossível. Então tá aqui uma equação matricial para vocês também, certo? Eu quero saber quanto que é 3m menos 2n mais a identidade 2. Quem é I subscrito 2? Quem é I subscrito 2? Deixei aqui a anotação, ó. É a matriz identidade de ordem 2. Todas as matrizes identidades são matrizes quadradas. Se eu falo de ordem 2, 2 linhas, 2 colunas. Se eu falo ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Todas as matrizes identidades, ela tem como a diagonal principal, eu estou ao contrário, diagonal principal, os elementos
representados pelo número 1. Tá vendo aqui, ó, diagonal principal, ó, vai do primeiro ao último elemento sempre, representado pelo número 1. Os demais elementos são todos 0, certo? Então, uma matriz de identidade de ordem 2, 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Beleza? Aí vai fazer esta operaçãozinha aqui, que na verdade eu até me equivoquei olhando aqui direito, né? Que não chega a ser uma equação, é uma expressão numérica, matricial, mas serve para a gente testar o nosso conhecimento da mesma forma aí. Certo? Beleza? Beleza? Agora sim nós vamos entrar no tema da aula, que é a aula 17, né? Então o que eu passei para vocês foi apenas uma retomada, né? Uma recuperação contínua aí para reforçar a aula passada. E aí nós vamos para a definição de multiplicação de matrizes. Multiplicação de matriz. Existem algumas condições, diferente das outras operações, que vocês viram que assim, a gente só praticamente vai fazendo. Na multiplicação de matriz, a gente vai ter que prestar atenção em alguns detalhes para saber se é possível ou não multiplicar as matrizes. Bom, então olha aqui, ó. Existe o produto A por B, né, que significa A vezes B, C e somente C, então é uma condição de existência. O número de colunas da matriz a primeira matriz, for igual ao número de linhas da matriz B, que é a segunda matriz. Se liga aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá de rosa aqui, ó. O número de colunas é o segundo. Tem que ser igual, é o segundo número que aparece lá na ordem, certo? Tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando isso acontecer, ó, quando eles forem iguais, significa que existe o produto A por B. E aí eu estava aqui com a minha filha Isabela e eu pedi para ela me ajudar a fazer essa aula. E aí na página 105 da apostila de vocês tem um exemplo, né, de multiplicação para demonstrar isso aí. Acompanha aí, ó, página 105, tá assim, ó, com A, 2 por 3. Aí tem a definição. A primeira linha é 1, 2 e 0. E aí ela muito sabiamente disse o seguinte, que está errado. Porque 2 vezes 3 é 6, não é 120, do jeito que está aí. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? A2 por 3 é igual. Primeira linha 1, 2 e 0. Segunda linha 3, 5 e 7. Significa que 2 vezes 3 não é 6. Certo? Certo? Então aqui tem a condição de existência. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar bem aí na apostila. A explicação não está bem explícita assim, mas está escrito aí, certo? Ó, condição de existência do produto da matriz A por B. Tá aí, quer acompanhar aí? Acompanha aqui, beleza? Então, ó, número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Existe. Aí tem um lance bem bacana, que aí é para acrescentar. Quando existir o produto de A por B, o número de linhas dessa com o número de colunas daquela vai dar o tipo da matriz. Então a gente vai olhar as matrizes, a gente vai saber se é possível multiplicar e qual é o tipo da matriz que é o produto dessas matrizes, certo? Vamos ver aqui, não sei se vocês entenderam na teoria, vamos ver aqui na prática. Olha lá. Então eu tenho aqui a matriz A, certo? Qual é o tipo da matriz A? Qual é o tipo da matriz A? Qual é o tipo da matriz A?
primeiro número de linha, certo? 2 por 3. Qual é o tipo da matriz B? 3 por 2. Então, a matriz A é do tipo 2 por 3, duas linhas, três colunas. A matriz B é do tipo 3 por 2, três linhas, duas colunas. E aí, ó, eu começo pela segunda, para fazer aquele esqueminha, aquela regrinha lá, ó. Ó, 3 é igual a 3, existe. Beleza, eu posso multiplicar, é isso que significa. Quando eu multiplicar, como é que vai dar essa matriz? Qual é o produto? Qual é o produto? O produto está aqui, ó. Ó, 2 por 2. Olha que da hora. Olha que da hora. A matriz A por B eu ainda não resolvi. Mas eu já sei que é possível e eu já sei qual é o seu tipo. Ela é do tipo 2 por 2. 2 por 2. Ou seja, qual é a sua representação genérica? Certo? Que a gente viu lá em lei de formação. Qual é a sua representação genérica? X ou A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Vai ajudar demais. Você vai ver. Vai ajudar demais, vai ajudar demais. Já saber isso aqui, ó. Coisa, né, que é difícil a gente pegar uma explicação dessa na apostila aqui e ir acompanhando aqui, ó. Vocês vão ver como que vai ajudar identificar se pode multiplicar, depois identificar qual é o tipo. É só vocês colocarem aqui do jeito que eu coloquei. Coloca o nome da matriz, coloca o tipo dela, 2 por 3, coloca a outra matriz embaixo, certo? Na ordem que estiver sendo multiplicado, porque A vezes B não é igual a B vezes A, e às vezes nem existe. Às vezes existe A vezes B e não existe B vezes A. Então, na ordem que estiver aí, certo? Aí, veja só, vamos lá. Qual que é a regra da multiplicação de matrizes? A linha multiplica a coluna. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Certo? Então, assim, ó. Linha 1 vezes coluna 1 vai dar quem? Vai dar quem? Vai dar o elemento A1, 1. Primeira linha vezes a primeira coluna. Olha aqui, ó, certo? O elemento está denominado x, uma incógnita. Clássico da matemática, o famoso x, certo? Olha aqui, olha como faz todo sentido do mundo. Eu estou multiplicando a primeira linha, eu estou multiplicando pela primeira coluna. Esse é o primeiro elemento da matriz, que é o produto. Olha aqui, ó, é esse cara, A1, 1. Primeira linha vezes a primeira coluna, certo? Linha vezes coluna, a linha inteira vezes a coluna, linha vezes coluna. Aí, ó, linha vezes coluna significa que eu vou fazer menos 3 vezes menos 1, tá aqui, ó, mais 1 vezes 3 mais 0 vezes o menos 2, a linha vezes a coluna, certo? Menos 3 vezes o menos 1 dá 3 positivo. 1 vezes 3, 3 positivo. 0 vezes o menos 2 vai dar 0. 3 mais 3 deu 6. O elemento da primeira linha, primeira coluna, é o número 6. Beleza? Beleza ou não? Olha aqui, ó. Vou continuar. Vou continuar na minha primeira linha até que termine todas as colunas, certo? Se tivesse mais uma coluna ou mais outra coluna, você só passa para a segunda linha quando você multiplicar esta primeira linha por todas as colunas que a outra matriz tiver, certo? Então aqui, ó, ela tem mais uma coluna. Então eu vou manter primeira linha vezes a segunda coluna. Ó, primeira linha, segunda coluna. A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Menos 3 vezes 2, mais 1 vezes 5, mais 0 vezes 6. Certo? Tá aqui, ó.
vai dar menos 6, vai dar 5, vai dar 0, menos 6 mais 5, menos 1. Olha lá o elemento, primeira linha, segunda coluna. Pronto, matou, já entenderam? Fácil, é só repetir. Linha vezes coluna, certo? Linha, viu como ajudou o esquema? Olha, se você não sabe que ele é desse tipo aqui, ó, como é que você vai montar esse esqueminha para ficar bem organizado, bem escrito, bem descrito os passos. Lembra que eu falo, matemática tem que ser igual à língua portuguesa. A gente tem que fazer a matemática de modo que todos entendam, certo? Não tem que fazer para você entender. Olha isso aqui, ó. Olha que organização, certo? Isso vem da onde? Essa organização só é possível quando eu parei, ó, é A vezes B, parei, escrevi o tipo da A, que é 2 por 3, escrevi o tipo da B, que é 3 por 2, aí eu vou da B, certo? Que é a que está, é o fator que está na frente. Eu vou ver se a linha dele é igual à coluna da A. Opa, é igual, existe. Posso multiplicar, existe. Aí eu faço o movimento contrário. Eu vou lá como se eu estivesse pegando a diagonal principal. Aí eu vou lá na linha da A e junto com a coluna da B vai dar o tipo de matriz que será o produto. Então eu já vou saber todos os elementos. Eu vou saber que é o elemento x11, x12, x21, x22. Aí sim eu passo para a próxima parte e consigo finalizar. Tranquilo, né? Aqui, ó, acabou a coluna, a linha 1 multiplicou por todas as colunas, vai para a linha 2. Linha 2 vezes coluna 1. Linha 2, ó, linha 2, coluna 1, 2, 1, certo? 2 vezes menos 1, mais 4 vezes 3, mais menos 2 vezes menos 2. Faz primeiro a multiplicação, depois some, subtrai e coloca o elemento aí. Certo? Beleza? Observações. Observações para ficar registrado. Vamos lá. Observe que no caso das matrizes A, 2 por 3 e 3 por 2 do exemplo anterior, existe o produto BA também. Ó, observe que no exemplo anterior existe mas, ainda que em certos casos, tanto o AB como o BA sejam definidos, ou sejam, existem, em geral, AB é diferente de BA. Matriz não serve a propriedade comutativa para todos os casos, certo? Que seria a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, 2 vezes 3 é 6, então 3 vezes 2 também será 6. Na matriz não segue esta propriedade. Se existirem tanto AB quanto PA e, além disso, AB for igual a BA, dizemos que A e B se comutam. Nesse caso, a gente vai falar assim, porque tem questão que ele vai pedir para você assim, ó, AB e BA se comutam, ele vai te perguntar se sim ou não. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer a conta, vai ter que fazer o cálculo para saber se o produto de A por B deu a mesma matriz do produto de B por A. Se der o mesmo resultado, aí você vai dizer sim, essas se comutam, mas não é uma regra. E aí nós vamos para... serve a regra da potência, certo? Porque o que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. Ah, então quer dizer que se eu multiplicar a matriz A por ela mesmo, é a mesma coisa que elevar ao quadrado? Sim, sim. Só que tem que fazer a mesma operação. Linha vezes coluna. Não é pegar o termo e elevar ele ao quadrado simplesmente. Linha vezes coluna. Beleza?
E aí vamos encerrar por aqui, certo? Ainda tem mais alguma coisinha aí. Eu vou precisar fazer mais uma aula sobre isso para fazer uns exercícios de aplicação, de vestibular, uns exercícios um pouco mais que exigem um pouco mais de vocês. Tenho que falar sobre mais sobre a matriz identidade para poder chegar na matriz inversa, já que a apostila não deu esta oportunidade para a gente por enquanto. Sabe por quê? Vai quebrar agora a matriz, a gente vai para a potência de um número para a gente chegar na matriz inversa, porque na matriz inversa, o que seria? Seria um A matriz A elevado a menos 1, certo? Então, a apostila, né, quebra um pouco este raciocínio por enquanto, para poder trazer mais na frente, para montar uns sistemas lá. Mas eu vou dar um jeito de dar uma amarrada nisso, juntar com equação matricial, multiplicação e matriz inversa, para a gente se preparar primeiro, para a gente poder ir para essas potências dessas matrizes. Beleza? Boa aula, espero vocês na live. Valeu, obrigado pela aula, valeu.